Vamos ao vivo falar com o Murilo Fagundes. Ele esteve no Senado, onde o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, permaneceu ao longo da manhã de hoje, até o início da tarde, acompanhando o julgamento que o tornou réu na primeira turma do STF. Murilo Fagundes dividindo tela aqui comigo no Poder Expresso, dessa vez falando ali de dentro do Congresso Nacional. Seja bem-vindo, meu amigo Murilo. Boa tarde, e eu quero saber se durante aquele extenso pronunciamento ao vivo, aquela entrevista coletiva concedida por Jair Bolsonaro após o resultado da primeira turma, ele falou sobre 2026. Ele insiste em sua candidatura? Pois é, Jesus, este é o caminho, viu, adotado por Bolsonaro e por seus aliados. Uma ótima tarde a você, a quem acompanha aqui o Poder Expresso, o SBT News. Um dia cheio, um dia movimentado e um dia bastante importante para o cenário político aqui do nosso país. Veja, Jesus, o presidente, como você bem disse, falou por um tempo bastante considerável aqui em frente ao Senado. Diferentemente de ontem, ele não acompanhou o julgamento in loco no Supremo Tribunal Federal. Segundo alguns aliados, essa estratégia não funcionou muito bem. Ali havia uma mensagem trocada que poderia indicar um certo confronto em relação aos ministros da Suprema Corte. E também havia um certo temor de Bolsonaro, muitas notícias falsas de ontem para hoje, que ele acabou recebendo. Então, preferiu acompanhar aqui do Senado, do gabinete de seu filho, Flávio Bolsonaro. E nesse pronunciamento, logo depois desse placar de 5-0, por declará-lo réu e ele e outras 7 pessoas, Bolsonaro, então, tratou sim sobre 2026, mas antes já tinha dado uma prévia desse tom em seu X, o antigo Twitter. Bolsonaro disse, em resumo aqui, que os ministros da Suprema Corte e toda a força política quer tirá-lo da disputa pela presidência de 2026, porque, segundo ele seria eleito, então, nas próximas eleições. Inclusive, por falar em eleição, por falar em urnas, esse foi o tom adotado pelo presidente Jair Bolsonaro hoje aqui no Senado Federal, viu, Jesus? Ele fez diversas críticas ao ministro Alexandre de Moraes, fez críticas à condução do processo das urnas eletrônicas, disse que tem um direito, então, de questionar, de perguntar, e então rebateu todos esses pontos trazidos pelo ministro Alexandre de Moraes e pelos outros ministros que votaram, então, por torná-lo réu. Ele disse que essa acusação de golpe é infundada e repetiu, então, esse ataque às urnas, por exemplo, aqui, Bolsonaro disse que em determinado momento, a Moraes acusou então já de golpe, mas ele disse que golpe tem que ter povo, tem que ter tropa, armas e liderança. E ele disse que antes de ir aos Estados Unidos, ele então desmobilizou essas pessoas na avaliação de Jair Bolsonaro. Então foi um tempo bastante aqui extenso no Senado Federal em busca de rebater ponto a ponto o que Alexandre de Moraes e os outros ministros trouxeram aqui no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro chegou ali em alguns momentos a se irritar, ficou exaltado, disse que estavam chamando de golpista, e aí começou a trazer alguns outros pontos, fez algumas críticas ao governo do presidente Lula e então tentou se afastar a todo momento dessas acusações que estão sendo analisadas a partir de hoje pelo Supremo Tribunal Federal. É uma tentativa, Jesus, de realmente colocar esse nome dele como forte para 2026 e é uma estratégia muito parecida com aquela adotada pelo presidente Lula nas eleições de 2018. Ele que estava preso, deixou o nome na disputa até os 45 do segundo tempo, quando decidiu então substituir por Fernando Haddad. Jesus. Murilo Fagundes, participando ao vivo daqui do Poder Expresso. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. Até, Jesus. Um grande abraço.